Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você. Sempre a partir da 1h30 da tarde, né? Uma tradição na discussão política, né? E destacando os principais assuntos do momento aqui para a cidade, para a região metropolitana e para o país, como a saúde, né? A saúde que está na pauta, que está na discussão, embora ninguém possa desprezar também a questão econômica, que vem mais à frente, né? Vem na sequência, o problemaço que estamos já enfrentando, com tudo fechado aí praticamente, né? Com algumas exceções, por conta da quarentena decretada aqui no estado de São Paulo e alguns outros locais aí do país, né? Os números do coronavírus vão evoluindo, vão crescendo, já temos outros números aqui em Santos, na Baixada Santista, no estado, no país também. Os óbitos, infelizmente, claro, né? Vão se sucedendo, a gente sabia que isso ia acontecer, profundamente lamentável. E vamos destacar também nessa edição uma nova reunião aqui dos 9 prefeitos da região metropolitana, hoje pela manhã, né, comandado pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que é o presidente do CONDESB, né, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e mais uma vez destacar que os 9 prefeitos caminham juntos na mesma linha, na mesma direção. O que é feito numa cidade, o que é feito no município, é repetido nos outros 8 municípios. Isso é bastante interessante, não é? Essa união aí entre os prefeitos aqui da Baixada Santista, uma coisa difícil, raríssima de acontecer. Cada cidade aí tem a sua característica, as suas necessidades maiores ou menores em relação às outras, enfim, né? Mas nessa questão da saúde, no combate ao coronavírus, os municípios estão todos unidos, não é? Com todas as medidas que foram, mais novas medidas anunciadas nesta quinta-feira, que a gente, com calma, aí vai reproduzir aí para você que acompanha a gente. De segunda a sexta, você sabe, a reprise do ponto de vista aqui na Santa Cecília TV, sempre a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Para nos ajudar, né? Nada melhor que ter aqui um especialista no assunto, né? Médico infectologista, extremamente reconhecido e conhecido na cidade, na Baixada toda, que é o nosso Ricardo Aiden. Prazer revê-lo, né? Mais uma vez. Obrigado. Vai nos ajudar aqui a esclarecer uma série de dúvidas, né, Ricardo? Se Deus quiser. Vamos ver se a gente consegue, né? Muito bem. Com a gente também o doutor Eduardo Filete. Nesta semana ainda, na terça-feira, né? Na segunda, na terça-feira, ainda usamos aqui um vídeo que o Filete produziu e soltou aí nas redes sociais para orientar as pessoas, esclarecer as pessoas com relação ao coronavírus animal. E nada melhor que tê-lo aqui para falar também bastante sobre esse tema. Tudo bem, Filete? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Boturão, um excelente jornalista, com o meu amigo Ricardo Aiden, também renomado infectologista, e com o editor Marco Santana, do Jornal da Hora, também uma bancada de peso, né? Obrigado ao Filete por estar com a gente aqui. Lá na ponta está o Marco Santana, atento às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação muito importante aqui com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, meus amigos. Boa tarde especial que nos acompanham ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está na reprise. O programa ao vivo, você sabe, termina às 14h30, a reprise é às 8 da noite. E nesse espaço de tempo, os números, enfim, né, do coronavírus vão se modificar, o número de casos na Baixada Santista, no estado de São Paulo, no Brasil, claro que vão crescer, estão em crescimento, né? O Aiden vai poder explicar com calma para a gente aí. E, claro, tudo que diz respeito a esse tema, esse assunto que é um drama mundial que estamos enfrentando, né? Desde que se conheceu esse novo coronavírus na China. Bom, o Comitê Metropolitano de Contingenciamento do Coronavírus, aqui na Baixada Santista, teve uma nova reunião, como eu disse há pouco. Hoje, pela manhã, os prefeitos todos conectados, online, né? E algumas novas medidas foram anunciadas, né? Você tem aqui uma delas, o controle de acesso aos municípios. Você tem a manutenção desse controle atual, controle de acesso estratégico aqui às cidades da região, de acordo com as possibilidades de cada cidade, solicitando apoio do Estado para fiscalização nos pontos de acesso.
Tudo certo por aí? Tudo, mas assim, preocupação que não consegue desgrudar da gente, né? Então, acho que tem bastante assunto para a gente falar. Começa Esse até tema pela... você está de acordo? Essa questão que envolve aí o controle dos acessos aos municípios, né? Sim, totalmente, totalmente. Porque a gente está vendo aí, nós estamos do lado da Grande São Paulo, onde o bicho está pegando. A gente tem colegas que fazem plantão no Hospital Emílio Ribas, nos outros lugares, e já era de se esperar que uma cidade com aquele tamanho de São Paulo, com aquela quantidade de pessoas, com uma periferia extremamente problemática, né? Com submoradia, com uma série de questões que facilitam essa transmissibilidade, que a coisa ia ser bem complicada. E assim, então essa coisa de conter esse fluxo de pessoas, como fizeram lá na China, em Wuhan, e deu um excelente resultado, embora atrasado, excelente resultado no sentido do momento em diante que se tomaram essas medidas, ninguém entrava, ninguém saía, melhorou sobremaneira. Então, acho que é muito justo mesmo essas medidas e fico muito satisfeito porque os prefeitos têm conseguido se articular, não só nessa questão, mas em outras questões relativas à divisão de tarefas, etc. Onde a coisa às vezes falha é na ponta, que a gente vê as pessoas às vezes querendo empurrar serviço que não é para ser empurrado para o outro município sede, a despeito disso não ter sido combinado. Isso é válido para uma série de municípios em volta, né? A gente que tem dado uma supervisionada na unidade Covid do Guilherme Álvaro, a gente tem visto essa questão. E fora também o despreparo, às vezes, relativo, né, das pessoas que acabam sobrecarregando determinadas unidades e encaminhando casos desnecessariamente, até aumentando com esses encaminhamentos o risco de uma pessoa, às vezes, que tem uma patologia simples, acabar contraindo o Covid-19. Né? Pois é. Sobre o transporte público, né, os prefeitos definiram também o seguinte: devido à redução da quantidade de veículos de transporte público, determinação para limitação da quantidade de passageiros por ônibus, garantindo distanciamento entre os passageiros e reforço na higienização entre as viagens que já vem acontecendo. Né? Será criada de forma metropolitana uma linha de transporte para os profissionais de saúde, segurança e assistência social. Acho que é uma ideia excelente, né, Filete? Proteção também ao pessoal da saúde, né? Sim, segurança e assistência social. Como o Ricardo falou, realmente São Paulo tem aeroportos, muita gente que chega, sai, já chegou, enfim, né? Então, realmente é uma cidade que tem muito mais condições de ter problemas que Santos, até porque lá é uma metrópole. Santos, que é Baixada, enfim. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o problema é que todo mundo pode pegar o coronavírus, tal, mas as faixas etárias, as pessoas de mais idade têm maiores consequências, com certeza. Se a pessoa for um cardiopata, tiver pressão alta, diabético, que é comum na pessoa da melhor idade, realmente pode complicar bastante. E as pessoas com mais de 60 anos foram afastadas dos seus trabalhos, ficando em casa, férias coletivas, acordo e tal. Realmente para a gente não ter o pico da doença, porque se a gente tiver o pico da doença, às vezes não vai ter respirador para todo mundo e tal. Realmente, eu acho que muitas pessoas vão pegar o coronavírus, vão ter febre, outros sintomas mais tranquilos. Você vê, o próprio secretário de Saúde de São Paulo pegou e está em casa, mas está conseguindo realizar suas atividades. Parece que o general Heleno também pegou fraca, mas pode ser que uma pessoa que não esteja com tanta condição física, de mais idade, com problema de diabetes, pressão alta, obesidade e tal, possa pegar de uma maneira mais aflitiva, mais complicada, dando para problemas maiores e tendo necessário aí ficar de 15 a 21 dias no respirador, com o número de óbitos muito alto, né? Então, realmente, temos que tomar um cuidado para evitar essa transmissão em massa, que seria muito ruim para o setor público, para o setor privado, enfim. E essa questão aí que você falou, para proteger, por exemplo, eu fiz um esquema com alguns funcionários de trabalhar um pouco menos, tal, e eu estou trabalhando atendendo emergência. Tem dias que parece que nada mudou, né? Tipo, no meu horário do meu irmão continua as emergências, nos outros horários caiu bastante, mas realmente eu atendo, máscara, passo álcool, tento não chegar muito próximo das pessoas, mas
é sempre o médico, o médico veterinário, as profissões que permitiram estar trabalhando, que tem que estar trabalhando, realmente a gente é mais susceptível, né? E então, as pessoas que têm mais de 60 anos, a gente afastou da empresa, por questão de precaução e também da pessoa não se contaminar de uma maneira mais grave, né? Mas, enfim, todos nós estamos no risco, né? Filete, você citou o general Heleno, mas ele fez completamente o que os especialistas não recomendam, que ele contraiu o coronavírus. Ele se sentiu um pouco melhor, mas ainda assim ele rompeu a quarentena e voltou ao trabalho normal, e sem máscara, sem nada ali, ficou trabalhando junto com o Jair Bolsonaro e as demais equipes. Inclusive ele participou daquela conferência com o governador do estado, que deu o maior bate-boca, mas ele contrariou, um péssimo exemplo para a nação ali, general Heleno. Jair Bolsonaro dá um péssimo exemplo, general Heleno também dá um péssimo exemplo para a nação. Eu só comentei que ele pegou a doença, a atitude dele, né? Sobre o comércio de demais estabelecimentos, definiu-se o seguinte na sua reunião de hoje: manutenção da atual restrição de funcionários dos estabelecimentos comerciais e prestação de serviços como forma de salvar vidas, permitindo abertura conforme tabela que a gente vai divulgar daqui a pouquinho para você, tá certo? Os estabelecimentos que podem funcionar e aqueles que não podem funcionar. Alimentação escolar, garantia de distribuição de alimentos para crianças que estão fora da rede municipal com kits, cestas ou refeições, conforme a realidade municipal, para garantir o necessário às famílias. Será encaminhado ofício ao Estado para o repasse dos recursos, né? O problema é grave, né? Porque as escolas fecham e as crianças precisam da merenda, né, Ricardo? Então, não tem alternativa, né? Com certeza. Isso aí tem que tentar fazer um esquema óbvio de, né, stop and go. Pega e leva, né? Como eu estava falando ali fora, antes do programa começar, que a gente até entende a necessidade de, pontualmente, se reestudando bem essa questão, começar a abrir umas coisas pontualmente, permitindo que certos restaurantes em estradas forneçam alimentação para um caminhoneiro, que hoje eu vi um depoimento dramático, o cara vinha lá não sei de onde, transportando remédio e... Quer dizer, querendo comer, tomar um café, um pão com manteiga e não tinha onde fazer isso aí, um banho e tudo mais. Às vezes o cara está vindo lá de Rondônia. Então isso aí tem que ser feito pontualmente, né? A pessoa pega, vai ali, pega seu saquinho com seu sanduíche, né, sua bebida e vai na boleia do caminhão. Mas assim, são coisas pontuais que precisam ser estudadas para que não se saia de novo para o outro extremo, todo mundo circulando na rua. E aqui em Santos, uma coisa que ainda não ficou do ponto de vista nosso como 100%, é que ainda tem gente caminhando no calçadão e dando entrevista e achando isso o máximo. Entendeu? Meu corpo precisa de exercício. Claro, o corpo de todo mundo precisa de exercício. Só que essa pessoa não entende que, cruzando às vezes com outro cidadão que está portando vírus, esse cidadão ele pode, a cada baforada que ele dá ali de respiração, quando ele está caminhando, eliminar vírus, e o vírus permanece em suspensão por um tempo. Isso está demonstrado, tem trabalhos que mostram isso, claro. E o outro que está cruzando pode receber aquela lufada carregada de vírus e acabar por contrair o coronavírus. Então tem umas coisas que podem ser melhoradas e outras seletivamente reabertas, né, pontualmente. Muito bem, os prefeitos aqui da Baixada na reunião de hoje decidiram também, com o 5º item, aí interessa aqui aos nossos dois convidados, Filete e Ricardo Aida, né? Os insumos, o encaminhamento de nota técnica pelo Condesb e os municípios da região, à União e ao Estado, solicitando urgente repasse de insumos e produtos como máscaras, luvas, respiradores e demais equipamentos necessários para o enfrentamento da pandemia aqui na região da Baixada Santista, que esses equipamentos que ainda não chegaram. Encaminhamento de nota de repúdio ao mercado de fornecedores pelas práticas adotadas para a venda de produtos básicos em relação à elevação de preço e prazos de entrega. Isso é gente porca, né? Gente suja, gente desonesta que quer levar vantagem, estão levando vantagem, não é? No momento de crise, né? Eu lembro bem, só um exemplo básico, um exemplo bobo, né? Um daqueles atentados que nós tivemos em Paris, né? No centro de Paris, nós tínhamos os taxistas parando de circular para carregar pessoas para os postos de saúde, para os pronto-socorros, para os hospitais, absolutamente de graça, levando pessoas, encaminhando pessoas para casa sem cobrar absolutamente nada. Isso é um exemplo apenas, né?
Outras coisas, outras situações foram feitas em países do mundo, do resto do mundo, nessas situações de maior gravidade. E fica essa lixarada, né? Essa gente infame, ganhando em cima, tentando lucrar cada vez mais na questão das máscaras, na questão de luvas, né, Filete? Essa é uma questão complexa, né? Porque eu até pedi para um fornecedor, a minha gente da loja pediu álcool gel, né? Aí o álcool gel dele era mais caro que os outros na época, né? Mas assim, 30 centavos, 40 centavos, mas no montante, né? Se você... Aí beleza. Aí ela pediu, ela falou assim, agora de 7 foi para 17. Ela falou, poxa, mas aumentou tanto? Você não pediu aquela época, agora aumentou. E deu uma risadinha. Então assim, é uma coisa, se você printar isso, mandar lá para o Quaresma manda para São Paulo, pode dar um certo problema para ele, entendeu? Porque realmente é uma prática ilegal, uma prática desonesta no momento, né? Realmente, a gente sabe que eles devem estar com estoque pequeno, então vão tentar aferir o maior lucro possível no momento de crise, é uma coisa ruim. E chamando a atenção para o que o doutor Ricardo falou, hoje eu atendi umas pessoas e o meu secretário falou, tem 3 moradores de rua ali na frente querendo falar com você. Aí eu tenho minha escada na minha clínica, eu falei de longe com eles, né? Tudo bom? Como é que vocês estão? Pô, doutor, ninguém está dando mais comida nem nada. As pessoas não estão saindo na rua, mas meus cachorros estão com fome. Aí eu fui lá, peguei umas rações que tinha na clínica, umas amostras, umas que tinha para o meu cachorro, até porque ontem eu doei 2 cães. Para uma senhorinha, ela estava morando em casa sozinho e o filho falou que queria dar 2 cachorrinhos para a mãe, entendeu, Boturão? Aí eu tinha 2 filhotinhos, mandei dar um banho para não ter nenhum problema de estar no pelo, alguma coisa, mas não tem. Né? Beleza, aí levei para os cachorros. Aí eu tinha uma raçãozinha lá, dei para eles. Ou seja, você vê que até o morador de rua, e eu aqui não estou defendendo o morador de rua, nem também criticando, mas você vê até que o morador de rua vai ter dificuldade, porque o tempo vai ficar mais frio, as pessoas não estão saindo na rua, então se as pessoas não vão, por exemplo, no quilo, às vezes as pessoas não compram comida, não sobra tanta comida, enfim, essa questão toda. E aí os cachorros deles também que devem ganhar uma raçãozinha de alguma pessoa bondosa, que tal, as pessoas não saem na rua, principalmente a pessoa da terceira idade, aqui 22% da cidade, da região mais ou menos é da terceira idade, 21%, então as pessoas não estão saindo tanto na rua, principalmente essas pessoas estão isoladas, né? E elas isoladas, essas pessoas que de repente são aposentados, não estão naquela correria do dia a dia, tenham talvez um coração, uma coisa pela vida mais bondosa, né? Porque já chegaram num nível de entendimento melhor, talvez, que os jovens. E essas pessoas não saem na rua, eles ficam sem comida, sem ração. Eu acredito que as pessoas da terceira idade são as pessoas que contribuem mais entre aspas, com os moradores de rua. Se elas não estão saindo na rua, eles também estão com dificuldade. Você vê, ele não tinha comida para os cachorros. Aí eu dei um baita num saco, amostra grátis, dei ração para obeso, misturado com ração que eu tinha lá, misturado com ração para cachorro com problema de fígado, mas Eles vão se alimentar. bem ou mal, não, são rações premium, super premium. Só que, bem ou mal, são rações que têm indicações médicas, mas são rações boas, com remédios para o fígado, remédio para tal. Mas o que eu tinha lá, eu dei para ele, né? Para ele poder, para o cachorro dele poder se alimentar e poder, de uma certa maneira, viver, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, os prefeitos, o prefeito aqui da região, o CONDESP decidiu, né? Basicamente, o CONDESP decidiu, né? Basicamente o seguinte, o que pode abrir, o que não pode abrir, as regras são gerais aqui, certo? Vamos lá. Então podem funcionar hipermercados, supermercados, mercados, mini-mercados, açougues, hortifruti granjeiros, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, preservação, conscientização e informação aí do coronavírus, do Covid-19. Bom, feiras livres também liberadas, somente barracas de gêneros alimentícios, disponibilizando álcool gel aos clientes, aos funcionários também, né? Restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, loja de conveniências, pastelarias, lojas de bolos, adegas, venda de água e sorvetes, apenas drive-thru ou delivery. E fica ressaltado aqui que é proibido consumir no local. O que você acha aí, Ricardo? Acho excelente. Eu acho que isso aí é uma coisa assim que é aquela questão pontual. E a gente tem visto isso, né? A gente, ali próximo do hospital, do Guilherme Alves, tem o posto de gasolina estava com a loja de conveniência fechada e a padaria do lado estava seguindo perfeitamente essa regra aí. Você vai ali, não pode sentar, não pode consumir no balcão, mas você pega seu saquinho com seu pão com manteiga, um copo descartável com tampa, com seu café com leite e senta no banco do carro e toma. Você perde um pouco do conforto, mas o comerciante está vendendo, está mantendo o emprego, a gente está consumindo. E isso é que eu acho que é uma coisa assim seletiva. É muito legal, por exemplo, né, eu moro ali do lado de uma
loja da rede Swift, e eles também adotaram um esquema semelhante de compra, entra 2, 3 fregueses por vez, e eles controlam esse ingresso, aí essa pessoa vai, cada um que vai saindo, vai repondo alguém na fila, a fila tem um distanciamento de mais de 1 metro entre uma pessoa e outra. Essas soluções são soluções legais que vão amenizar essa questão do desemprego e da crise. Então eu vejo isso como positivo e vejo isso como uma evolução. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a sequência aí das medidas, as novas medidas adotadas pelos 9 prefeitos aqui da nossa Baixada Santista. Já. Se pode entregar delivery. Muito bem. Eu acho que estamos comentando aqui sobre as medidas anunciadas pela Prefeitura de Santos, né? E a gente tem aí também a questão dos farmácias e drogarias, temos a questão das agências bancárias e lotéricas, hospitais e clínicas, né? Lavanderias, serviços de limpeza, postos de combustíveis, depósitos de gás e transportadoras, né? Postos de combustível, já falei, unidades de prestação de serviços como cartórios, CPFL, Electro, Sabesp, companhias de gás, lojas de venda de alimentação para animais, pet shops, meu caro Eduardo Filete, né? Tudo isso está liberado desde que se cumpram, não é, todas as orientações e as determinações de higiene, inclusive com o pessoal usando álcool gel, ou água e sabão direitinho, né? Que é muito importante também, né? Além das bicicletarias, oficinas mecânicas, oficinas elétricas, borracharias, casas de materiais de construção, além de bancas de jornal, disponibilizando, como eu disse, álcool gel a clientes e funcionários. Então, tudo isso, Ricardo Aiden e Eduardo Filete, tudo isso pode funcionar. Na verdade, eu estou sem objetos de adorno, isso é muito importante, porque isso facilita a limpeza. Trouxe aqui uma caneta com álcool isopropílico a 70%, que você pode pulverizar em superfície. É uma coisa que pode vir aqui tranquilamente no bolso da pessoa. Um mini álcool gel que pode ser reabastecido, né? Porque isso é importante cada vez que você entra num lugar ou encosta numa maçaneta, e uma máscara de cuidados mais simples, que você pode até usar em situações mais extremas, que você fique preocupado com alguma coisa, tudo mais, né? Quando você cruza com pessoas, embora isso não seja recomendado linearmente. Mas esses objetos aí que eu falo assim, esse kit, é muito legal que as pessoas tenham disponível. Não entro mais com sapato em casa, ele fica num lugar que fica na porta. A gente sabe que o vírus poderia permanecer ativo num objeto desse algumas horas, então no dia seguinte você pode usar aquele calçado sem medo de ser feliz, né? E o grande lance é cloro, tá? Que é um belíssimo degermante para esse tipo de situação. Tem uma diluição explicado pelo fabricante e tudo mais, você usando desse modo aí, não vai estragar nada, só não pode colocar roupas coloridas porque desbota, né? É por aí a coisa. Muito bem. Ô Eduardo Filete, você usou as redes sociais, né, para combater aí as fake news. Aliás, mais uma vez eu registro, graças a Deus as pessoas estão caindo na realidade. A audiência de todas as emissoras de TV cresceu espantosamente nos últimos 15 dias aproximadamente. Os telejornais estão aí bombando, batendo 40 pontos por aí, né? Claro que que tem mais audiência, né, no Brasil. As outras também cresceram muito. Aqui na Baixada Santista, nossas emissoras regionais também viram a sua audiência crescer significativamente. O pessoal está fugindo aí das fake news e buscando a melhor informação, inclusive com entrevistas, enfim, com especialistas que aparecem falando, enfim, com toda a credibilidade. Você usou as redes sociais para explicar a situação do coronavírus em relação aos animais. Você fica aí à vontade, então, agora, para ajudar a gente aqui também. Esse bate-papo com vocês vai ser importante, até porque o Ricardo, como infectologista, muito conhecido, consagrado aqui na região, ele pode também me corrigir se eu estiver falando alguma coisa. Então, tirando a teoria conspirativa, que foi a China, não sei o quê, que para comprar o mundo, enfim, tirando isso, a teoria tirando essa teoria,
é que entre as cobras existe o coronavírus. Entre os morcegos também existe. Entre os cães existe também. É que pouca gente cria cobra. Então não existe um interesse de fazer vacina para coronavírus de cobra. E nem muito menos de morcego. O cachorro, como é um animal doméstico, um animal que as pessoas amam, que as pessoas gostam, inventaram a vacina do coronavírus que vai junto com a V10. Então quem vacinou o cachorro com a raiva, não. Mas quem vacinou com aquela V10 que o veterinário aplica, ou V8, vai lá, põe a lupa, se tiver precisando, lupa, está lá, coronavírus. Esse coronavírus no cão é forma gastroentérica, causa uma gastroenterite hemorrágica. O que é esse palavrão? Causa vômitos e diarreia de sangue, pronto. E o veterinário tem uma chance muito grande de curar o animal se ele for no começo. É como aquele animal que comeu aquela lata de lixo, que tinha papel higiênico misturado com mods, que é muito comum a gente ter todo dia. Comeu a lata do lixo, tinha frango, tinha mods, tinha papel higiênico, tinha um monte de porcaria, o cachorro começou com uma diarreia de sangue. O coronavírus dá mais ou menos isso. Se tratado no começo, lógico, se deixar o animal 15 dias com diarreia, ele desidratou e morreu. Mas se você trouxer com 1, 2 dias, até num limite aceitável, o veterinário vai ter boas condições de curar o cão. Ponto. Mas existe uma vacina que foi incorporada na V10. Isso há mais de 20 anos. O coronavírus do ser humano, que parece que ele veio da cobra, do morcego, porque na China as pessoas têm o hábito de se alimentar com esse tipo de animais, até por uma questão cultural, muita população passaram fome há muitos anos atrás, então eles estão comendo de tudo, aranha, escorpião, é cultural, né? E o que acontece? Eles comem esses animais, não são todos os chineses, mas alguns comem. O que acontece? Aí o vírus, ele mutou, e como ele veio para o ser humano, ele veio de uma forma respiratória, e nós não temos imunidade para isso. Vai ter gente que vai pegar uma gripezinha fraca, como o presidente falou, vai ter outros que vão pegar uma gripe mais forte, e vão ter outros que vão ter problema pulmonar grave, vão precisar de respirador e vão chegar até, depende da pessoa, até óbito. Então, na verdade, tem fake news que falam que a vacina do cachorro serve para o ser humano, e essa fake news rodou bastante, uma que tinha uma carteirinha com uma vacina verde e amarela, né? Então, essa fake news rodou muito. E também teve a fake news falando que o cachorro podia transmitir o coronavírus. O cachorro não transmite esse coronavírus. O coronavírus do cachorro, você leva no veterinário para vacinar, mas é um coronavírus digestivo. Ele existe bastante, mas ele não causa danos para o ser humano. E o coronavírus do ser humano não causa danos para o animal. Agora, é lógico, como o Ricardo falou, se eu tossir aqui nesse copo, né, e eu tiver com o coronavírus, fica no copo. Se eu for na praia lá andar e tossir, vai ficar aqueles vírus por um tempo em suspensão, né? Depois ele cai, que alguém pisar com o sapato, também fica um pouco de tempo no sapato, como o doutor Ricardo falou. Então, realmente existem essas formas. Em Hong Kong, uma mulher pegou a doença, né? E lá o pessoal tem uma medicina assim, eles têm dinheiro, têm condição, foram na casa da mulher lá, viram o que tinha no copo, tinha no celular, tinha na camisa dela e também tinha na mucosa nasal do cachorro. Aí publicaram, coronavírus em cão. Veja bem, aí trabalhou como se fosse um fômite, né? Se eu estou com coronavírus, tossi no copo, tossi aqui, tossi na cara do meu cachorro, no focinho do cachorro, lógico que fica lá por um período, não sei quanto tempo, talvez 72 horas, como é umidificado, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas fica um tempo lá. Só que o cachorro está trabalhando como se fosse um copo, o seu marido, o seu filho, então, enfim, ele é um objeto que está com o vírus ali, só que ele não transmite, ele ficou trabalhando como se fosse... ele mesmo. É como se fosse um fômite, né? Um carregador. É isso aí. Agora, se chegar eu tossir no cachorro e de repente uma pessoa beijar o cachorro também, lógico, aí pode funcionar como se fosse um copo, mas o cachorro também. E eu acho hoje, e vou falar uma coisa sem medo de errar, que os cães, os gatos, o peixinho de aquário, a gente não pode falar muito em peixinho de aquário em Santos, mas o peixinho de aquário, os cães, os gatos, eles hoje são os maiores amigos do ser humano. Porque, por exemplo, ontem eu doei 2 cachorrinhos, para uma senhorazinha que ela está isolada, ela tem 87 anos, está isolada, nem o cuidador está lá com ela, ela está isolada e o filho vai 3 metros de distância, leva comida para ela lá, mãe, tudo bem com a senhora? Legal, eu estou aqui, vou fazer uma transmissão por via Skype, conversa com a mãe, e a mãe pegou os 2 cachorrinhos, para quê? Para que a mãe possa ter, ficar com os cachorrinhos e não entrar em depressão. Então, ele isolou a mãe do mundo, lógico que ela tem televisão, tem celular, tem comida e tal, e deu os 2 cachorrinhos para a mãe que gosta de cães se divertir. Eu achei um pouco exagero, sou sincero, levar logo os 2. Não, eu estou lá para doar os animais da rua, né? Mas eu achei um pouco exagero. Mas se a mãe dele tem apetite, 2 cachorrinhos e tal. Só que ela vai ter tanta sujeirinha para limpar na casa, tanta coisinha, vai se divertir a beça, que ela vai se divertir a beça. Então, acho que hoje o cachorro, o gato, o passarinho, o peixinho de aquário, são nossos maiores amigos hoje.
Porque muitas vezes a pessoa vai ter que isolar. Eu vou lá no Ricardo, olha, sua mãe tem 85 anos, filete, deixa ela isolada em casa. Então, aí ela vai ficar isolada, além do jornal, vendo televisão o dia todo, vai enjoar um pouco. Se ela tem um cachorrinho, ela vai dormir com o cachorrinho, ela vai ter... Eu acho que hoje os cães são nossos maiores amigos, os cães, os gatos, os animais. Então, por isso que eu digo, essas fake news são nocivas. E às vezes você pega a pessoa de baixo poder intelectual, tal, o cara solta o cachorro na rua. Então nós vamos ter uma época fria, com muito morador de rua e com muito cachorro abandonado. Quer dizer, isso é lamentável. Então nós temos que ter responsabilidade. Por isso que eu fiz aquele vídeo, muitas pessoas compartilharam, eu queria agradecer a você, Boturão, porque muitas pessoas me ligaram que você replicou aqui também. Então a gente sabe que, como você mesmo falou, a Santa Cecília tem uma grande audiência, não é mais seu programa, e ainda mais nesse momento que as pessoas estão em casa, né? A gente tem um compromisso com a boa informação, com a informação correta, não só o ponto de vista, já disse aqui várias vezes, como todo o time de jornalismo aqui da Santa Cecília TV, percebe claramente, a gente procura sempre trazer aqui especialistas, gente que sabe o que está dizendo, né? Gente que não chuta, né? E que procura explicar para você a realidade e que nós estamos vivendo, né? Então, por isso, eu aproveitei aquele vídeo seu, achei bastante interessante, para acabar com essa conversa mole aí de que cuidado com o cachorro, que o cachorro pode pegar o coronavírus do cachorro, né? O Filete, ele foi muito feliz, né? O cachorro, nessa hora, é como um objeto inanimado, que aquilo fica ali no pelo, não tem como evitar. Então, essa é mais uma razão para, nesses momentos aí, a pessoa não circular com o cachorro, inclusive fora de casa, né? Na medida do possível. Eu vi até um filme muito curioso e engraçado. O cara fez uma espécie de uma redinha de couro e desce, ele morava num primeiro ou segundo andar, descia o cachorro com uma cordinha, o cachorro fazia o serviço ali numa lateral do prédio onde eles moravam, e aí ele puxava o cachorro de volta para casa. Dura quem limpa esse serviço. Dura né? quem limpa o serviço. Haja criatividade. Mas... E um negócio que eu não queria deixar de passar, né? Eu estava estudando essa questão do coronavírus. Também no gato o coronavírus pode causar, inclusive, uma alteração digestiva importante, causando até trombose de mesentérica. Peritonite infecciosa. Peritonite infecciosa. Acho que você podia falar mais também. A peritonite infecciosa dos felinos, que é uma doença que não tem vacina, né? E também não é tão difundida. Mas o coronavírus, não esse coronavírus humano, mas o vírus coronavírus, ele causa uma doença quase incurável nos gatos, que vai ter aquela mesma, vulgarmente falando assim, comparando o que o Tancredo Neves teve, né? Dá uma infecção no peritônio, e a gente sabe que os nossos órgãos são estéreis, né? Não tem bactéria no fígado, no rim e tal. E você de repente, quer dizer, não tem quando você não está doente, evidentemente. E quando você causa uma peritonite, você contamina todos os órgãos. Então é uma doença muito difícil de você tratar, uma peritonite viral. Esse é o coronavírus no gato, que não é tão comum. Existe, mas é mais gatos assim, de rua, gatos semidomiciliados. O gato de casa já é mais difícil. Temos também o coronavírus no cachorro e o coronavírus do ser humano. É o mesmo tipo de vírus, mas um não causa problema no outro. Se você me permitir, Boturão, o Ricardo foi bastante inteligente quando ele falou essa questão do cachorro. Se você mora num prédio, vamos lá, o Boturão mora num apartamento, eu também. Se o seu cachorro não fizer necessidade em casa, você pode rodar no seu prédio, porque a chance do seu prédio ter a doença, moram 20 pessoas no prédio, é menor que na rua. Eu penso sim que é menor que na rua, porque a própria pessoa do seu prédio também anda na rua. Então, se você andar no seu prédio, não deixar o cachorro ficar no matinho, tal, você limpa, exatamente, senão vai dar problema com os outros moradores, você fica andando lá no teu prédio, tal, não deixa chegar perto de pneu de carro, tal, a chance é menor de você contaminar. Aí você chega em casa, passa o alquinho nas patinhas, tal, o cachorro não deitou em nenhum lugar, é bom. Mas se o seu cachorro conseguir, nesse momento crítico, fazer as necessidades em casa, compra um ossinho, vai no açougue lá, compra um osso para ele ficar distraindo com o osso, compra no pet shop um osso grande, dá ele para ele o osso. Melhor não sair com o cachorro na rua? É melhor não sair com o cachorro na rua, porque ele vai trabalhar como bom, então não é bom ter cachorro. Calma, meu irmão, o tênis é pior que o cachorro, tá? Então calma. O tênis, o sapato é pior que o cachorro, mas infelizmente você tem que trabalhar, ou felizmente você tem que trabalhar. Então, se você vai trabalhar, vai no supermercado, você tem que usar o tênis, o sapato, o chinelo. Então, infelizmente, você tem que usar. Só que o cachorro, não necessariamente você tem que sair com ele na rua. Se você conseguir que ele não fique estressado e que ele consiga fazer no jornal na sua casa, naquela arinha que você lá, naquele local que você destinou, é melhor, porque é menos uma pessoa saindo na rua, né? Agora, o cachorro não vai pegar doença.
mas ele pode trabalhar como se fosse um tênis, como se fosse um chinelo e levar para sua casa. Então, ele não tem culpa. Ele trabalha como se fosse um chinelo ou um sapato. Ele vai trazer a doença para sua casa, como você pode trazer pelo seu sapato. Quanto menos a gente sair na rua, melhor. Marcos Santana, pois não. Temos duas participações aqui. Primeiro, o Alexandre Paiva, pede para o Ricardo Weidman, grande terrorista, comentar a mudança de postura do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ontem numa coletiva, mudou de ideia e agora critica as medidas de quarentena adotadas por estados e municípios. Eu gostaria de acrescentar e convidar as pessoas a verem a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, que diz que conseguiu informação de que o Carlos Bolsonaro, o Carlos, deu uma enquadrada no ministro Mandetta, de uma espécie de ou dá ou desce. Ou ele mudava o comportamento dele, ou ele poderia sair do governo. Esse é um negócio complicado. Obrigado pelo grande infectologista, né? Na verdade, tem 1,89 m. Aí depois temos o caseiro com 1,87 m e assim sucessivamente. Você ainda é maior que ele, porque tu ainda tem o cabelinho. O cabelo ainda faz uns 2 centímetros, né? Isso é uma brincadeira. O caseiro tá. Isso é uma grande brincadeira. Isso é uma brincadeira que a gente tira, porque o Ricardo Weidman é um baita do infectologista, um dos melhores aqui do estado de São Paulo, como é o nosso Marcos Caseirão. Caseirão é uma sumidade. É a nossa referência, o cara mais estudioso que eu conheço e com uma memória prodigiosa. Gosta de trabalhar nos plantões também, vai plantão. Também. Aquele plantão de quinta-feira lá, parece tá um menino, aquele plantão de quinta-feira lá, de madruga lá. Eu escrevi para ele e falei, cara, você não tem ideia da dimensão da sua pessoa no nosso meio. É uma pessoa impressionante, de uma generosidade. Eu faço questão de falar isso aqui de público, porque ele foi meu aluno, é uma pessoa inteligentíssima. É seu amigo, inclusive, né? Meu amigo. Não, eu tenho muito orgulho disso. E indo à questão, realmente o Mandetta mudou o discurso, né? Deu uma atenuada e é algo que deixa a gente extremamente preocupado. E se houve esse aperto aí, é profundamente lamentável, porque o Mandetta vem se saindo muito bem. A Associação Médica Brasileira, eu tenho amigos lá e tudo mais, elogiaram sempre muito o trabalho dele parlamentar, uma pessoa que tem respeito entre a classe médica, e a gente espera que ele consiga manter o prumo e ter a paciência de aguentar, porque o sentido do que ele está fazendo é muito maior do que essas coisas, né? E a gente lamenta muito esse tipo de interferência, acha totalmente descabido, desnecessário. São questões técnicas. Ontem o governador de Goiás também, que é médico, Ronaldo Caiado, que é um excelente parlamentar e tudo mais, extremamente coerente, também deu uma puxada de orelha ao vivo nas autoridades palacianas, com toda a competência que ele tem e também a autoridade que ele tem. E já foi senador, governador e tudo mais. Eu acho que isso aí precisa, sabe, cada um no seu quintal, né? Eu acho que não fica bem a gente falar de matérias ou entrar em discussões. Essas coisas, na verdade, mostram uma certa precipitação, no mínimo. Essas coisas devem ser tratadas a portas fechadas, ver se consegue fazer pontualmente, setorialmente, uma abertura lenta, gradual, medida, porque está dando resultado. Hoje eu estava escutando agora há pouco, antes de entrar no estúdio, o Dr. German, nosso secretário de Estado da Saúde, que é uma pessoa que de gestão de saúde tem mais de 30 anos só à frente do Hospital Albert Einstein, que transformou aquele hospital naquilo que hoje a gente conhece, né? Uma referência mundial, o maior centro transplantador do Brasil, enfim. Foi muito obra dele e ele fez algumas ponderações muito interessantes, dando conta da redução relativa dos números em São Paulo e em relação ao Brasil, que cresceu, é bem verdade, mas a curva ela se inclinou um pouco para a direita. E certamente que isso é fruto dessas medidas. Como eu falei, um pouco de Winston Churchill, que todos nós temos que ter. Ele falou basicamente o seguinte, ele até comentava com o Ricardo Weidman antes do programa, queria que ele explicasse aqui para a gente, entender. O que disse o secretário German foi o seguinte, até alguns dias atrás, 3, 4, 5 dias atrás, o estado de São Paulo representava 80% dos casos de coronavírus no Brasil. Hoje, né,
hoje quinta-feira, 26. O estado de São Paulo representa 30% dos casos de coronavírus no Brasil. Ou seja, a epidemia continua crescendo, né, Ed? Os casos continuam acontecendo, mas como você disse, a curva em São Paulo está mais lenta, né? Exatamente, a gente Então, percebe acho que a explicação isso. é importante. É lógico que o Dr. German tem se mostrado assim muito prudente, isso é muito legal para uma pessoa na função dele, e ele estava falando assim, olha, a gente tem que olhar isso com certo cuidado, porque epidemia é assim mesmo. Tem um dia que cresce um pouquinho mais que o outro dia cresce menos, mas assim, a tendência é uma descida para o lado direito, assim. E logicamente que, como eu falo, nessa hora a gente tem que cuidar tudo é importante, é lógico, mas tem que cuidar do quintal da gente, precisa cuidar muito bem do nosso quintal. Então, né, como se estivéssemos falando de dengue, o nosso quintal é Santos, é a Baixada Santista. Claro. E logicamente que as medidas aqui, elas têm que ser as melhores possíveis. Hoje eu vi carro de som na rua, logo cedo. Fiquei agradavelmente surpreso, porque é muito importante, isso é um meio de comunicação que atinge principalmente as periferias, que não têm tanto acesso às mídias, ou as pessoas, às vezes, um saiu para trabalhar, o outro está em casa. Então, essa coisa do carro de som, ela tem um efeito muito bacana, seja do comerciante que vende ovo, ao indivíduo da saúde que está preconizando essas medidas, né? Agora, essa questão ainda, voltando lá à questão palaciana, lá em Brasília, esse é o efeito da democracia e ela precisa mesmo ser aperfeiçoada e discutida. E os governadores, eles têm esse papel. Fizeram uma reunião online aí de 20 governadores. 27. 27. 27, verdade. E talvez tenha havido alguma discussão que não veio a público e tal, que nem a de ontem. Mas é importante porque eles têm liberdade para contrapor os argumentos e discutir os argumentos. Então, não sei, eu aguardo pelo próximo round, eu quero ver o que o Mandetta vai fazer, mas todos nós estamos observando que seletivamente se pode abrir uma coisa, outra, entendeu? Essa coisa do drive-thru, você veja aqui que sucesso que está sendo o drive-thru com respeito à vacina de gripe. E nunca a vacina de gripe foi tão usada, tão espetacularmente usada. A gente que vinha brigando para as pessoas se vacinarem, já estourou a boca do balão, já estão trazendo novas doses, todo mundo correu, tá? Mas claro que foi o efeito... Só lembrando que é contra o influenza, né? Contra o influenza, lógico. Mas é o efeito corona, né? A propósito da vacina... Deixa um rápido intervalo, estou estourado o tempo aqui, eu volto com o Santana, né, no último bloco, daqui a pouquinho, com perguntas também ao Ricardo, ao Filete. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, sequência do ponto de vista, algumas questões aí com o Marcos Santana, a participação das pessoas conosco aqui, por não? Exatamente. Irene Ventura, ela pergunta sobre a vacina, mas a vacina contra a gripe e a influenza, não é contra o coronavírus. Tem gente que achando que é contra o coronavírus, né? É contra a gripe e a influenza. Ela pergunta se quem tem artrite e diabetes pode tomar a vacina. Nossa amiga Irene Ventura. Irene jornalista, né? Irene jornalista. Beijo, Irene. Deve tomar a vacina sim. E lógico que é bom frisar, para que ninguém tenha ideia errada, a vacina é para o influenza. Só que assim, isso do ponto de vista prático, o influenza mata e mata muito. E em alguns países, ainda com essa situação horrorosa do corona, o H1N1 matou mais do que o corona atualmente em alguns países. Então, é ótimo. A única coisa de boa é esse efeito corona que levou todo mundo a tomar a vacina de gripe. É um problema a menos, né? E vamos torcer que a gente consiga uma vacina para o corona o mais rápido possível, né? E essa questão que envolve aí a parte política, né? É que nós já falamos 900 vezes aqui, falamos 901 vezes, tá certo? O coronavírus não chegou ao Brasil pedindo licença às doenças pré-existentes, às doenças anteriores. O cara diabético continua diabético, o cara cardiopata continua cardiopata, os acidentes continuam acontecendo. O mosquito, a dengue, enfim, todas as outras doenças pré-existentes continuam aí. O problema do sistema de saúde, o Ricardo Adi pode explicar para a gente aqui, foi coordenador da ST-AIDS aqui da Prefeitura de Santos, enfim, tem uma longa experiência em UTI, hospitais, enfim, internações, claro. O coronavírus é um problemão a mais.
não é? Do que nós já tínhamos anteriormente. Esse é o raciocínio, né? Sem dúvida. São uma soma de coisas. A gente tem as doenças negligenciadas, né, que agora tem programas sendo remontados, tipo hanseníase, leishmaniose, aí malária, e depois a gente chega na tuberculose. Falando das infecciosas, né, que fica mais próximo, mas tem as degenerativas, e como doenças cardiovasculares, que aqui na Baixada Santista, pela população com uma faixa etária mais velha, ocupa o primeiro lugar em termos de agravos e óbitos, doenças cardiovasculares e vasculos cerebrais, né? A famosa isquemia, o derrame cerebral. E aí é assim, tudo isso custa dinheiro, tudo isso se agrava na presença do coronavírus. Pode haver sobrecarga e miocardiopatia pelo vírus. Então é uma intersecção de uma série de coisas negativas potencializando umas às outras. Tem um gráfico aí que a gente Exatamente. vai disponibilizar? Isso aí, nós vamos Santana? mostrar agora trechos de um documento produzido pela Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, a famosa CIA do Brasil, né? O órgão que cuida de fazer investigações para o governo de informações. Então, a ABIN, os técnicos da ABIN, pessoas da absoluta confiança do Jair Bolsonaro, fizeram uma análise da atual situação do coronavírus no Brasil. Então, eu gostaria de pedir para o Vitor mostrar já a primeira tela. Essa aí é a capa do documento, produzido pela ABIN. Esse documento é sigiloso, quem teve acesso e divulgou foi a equipe do Intercept Brasil, aquele site que, inclusive, divulgou os grampos da Lava Jato. Na próxima tela, por favor. Então, eles fazem uma análise, uma comparação, uma projeção, uma estimativa dos casos do Brasil, comparando com os casos que aconteceram na França e na Alemanha. É uma situação, países onde a contenção do coronavírus foi a mais adequada. Vocês percebem aí que a curva de contenção é mais branda. Então, eles fazem a projeção de 71 mil casos de confirmados da doença e 2.062 casos confirmados de óbitos, a projeção. Aí a próxima tela nós vamos ver, no caso de não serem adotados no Brasil, o isolamento social, como aconteceu no Irã, na Itália e na China. Essa é sem isolamento social? Sem isolamento social. Então, faz a projeção para o Brasil, são 207 mil casos e 5.571 óbitos. Quer dizer, você vê aí 3 vezes mais no caso de se for feito o isolamento social e se não for feito isolamento social. Então, o presidente Jair Bolsonaro teve acesso a essas informações, e ainda assim decidiu criticar o isolamento social feito pelos estados. E aí, Ricardo? Não, os números eles falam mais do que qualquer outra questão, né? Eles são extremamente elucidativos e acachapantes. Esse pessoal da ABIN, né, que é até onde a gente tem informação, são pessoas de inteligência, órgãos de inteligência, são pessoas que têm um altíssimo nível de preparo para todas as questões relativas, em primeiro lugar, à segurança, né? E saúde versus doença também faz parte desse pacote de segurança institucional, né? Porque as pessoas perdem o pé mesmo durante uma epidemia, começam a ter atos de desvario e tudo mais, né? Então, são dados altamente confiáveis, não foram desmentidos, que, né, vazaram e não foram desmentidos, provando que deve ser isso mesmo. E fica muito claro, não tem por que a gente abrir mão desse isolamento social. O que você tem que buscar são soluções criativas para minimizar isso, né? Como a gente está vendo aí, para que o comerciante não se arrebente, para que as pessoas não comecem a passar fome e, de repente, se sintam compelidas a saquear coisas e tudo mais, que é o grande medo, né, de todos nós. E, por exemplo, uma iniciativa, né, que a gente acha fantástica, esses restaurantes do Bom Prato e tudo mais, né? É uma comida decente, enfim, a gente tem que nessa hora fazer esforço mesmo. Eu lembro lá de filmes da época da depressão nos Estados Unidos, na década de 20, né, 1929,
aquelas frentes com aquelas pessoas que serviam sopa e serviam isso e aquilo, uma distribuição racional de gêneros alimentícios. Nós estamos num clima de guerra, não há como imaginar coisa diferente. Bom, Ricardo, eu queria que você fizesse a comparação do seguinte. O Bolsonaro diz a todo tempo que é contra essas medidas, que estão jogando contra o Brasil. Teve aquele bate-boca, que foi uma vergonha, né? Uma vergonha, aquela discussão do governador João Dória com o presidente Jair Bolsonaro. Eu coloco vergonhoso dos dois lados, embora neste momento o Dória esteja se comportando de uma maneira mais adequada, né, nessa situação de crise sanitária do que o presidente da República. O problema é o seguinte, o Bolsonaro não aponta que caminho seguir, a não ser esse isolamento horizontal. Né? Isolamento horizontal é a quarentena, né? Você fecha tudo e tal, devagarinho, pontualmente vai abrindo uma coisa ou outra, liberando uma coisa ou outra aqui, como o Ricardo Weidner está falando, né, Filete? E a questão do tal do isolamento vertical. Isolamento vertical, você isola alguns setores da sociedade. Os idosos, por exemplo, as pessoas que têm doenças graves pré-existentes e tal. Não é o seguinte, se o presidente da República pensa dessa forma, ele tinha que vir a público e dizer isso ao ministro dele, e o ministro dele devia dizer o seguinte, então vamos fazer assim. Agora, como é que faz o isolamento horizontal num país complicado como o nosso? Eu acho assim que... Desculpe, vertical, perdão. Horizontal é o que está acontecendo, vertical. Eu estava escutando... Eu sei que você defende o horizontal, o que está acontecendo, enfim. Sim. Agora, para dizer, ser contra, você não adianta você ser contra. Você pode ser contra, mas você tem que apontar o caminho a seguir, e isso ele não faz. É lógico que eu até escutei hoje uma locução do Dória antes do German falar, né? Na entrevista dele de sempre, todo dia, 12h30, eu estava no carro ouvindo, com atenção. E ele falou assim, olha, no país existem leis, as leis existem para ser cumpridas, e se forem ordens, as ordens terão que ser cumpridas. Diferentemente lá dos Estados Unidos, que os estados são soberanos, e que se o Trump chegar e falar assim, é para fechar, e o pessoal não quiser fechar, não fecha. Claro. É para abrir, não abre, entendeu? Os estados lá são soberanos. Então, essa é uma grandíssima diferença, né? Eu espero que as coisas não cheguem a esse ponto e acho que nessa conversa com os governadores, onde você tem gente com determinados níveis de autoridade constituída pela postura anos a fio, como é o caso do goiano aí que a gente falou. Ronaldo Caiado, né? O outro de Minas Gerais que tem se saído muito bem. Zema. O Casagrande lá no Espírito Santo. Tem algumas pessoas que estão se destacando pelo equilíbrio e pela firmeza. Em especial o Ronaldo Caiado, que é médico e conhece muito disso. Essas opiniões eu creio que estão calando fundo lá no Palácio, em Brasília. E eu não acredito que vá haver essa mudança. Deus nos livre, porque os números eles são muito claros. Eu não quero imaginar essa situação desse retrocesso. Agora, também não sei, isso precisa ser aferido dia a dia para se ver se pontualmente se consegue liberar isto ou aquilo outro, entendeu? O que não se pode é assim, certos níveis da sociedade fazendo pressão, como eu vi o dono da Rede Madeiro e outros tantos, sabe, me perdoe, é uma pessoa extremamente bem-sucedida, criativa, tal do Júnior Durski, mas, poxa, faça-me o favor, né? A coisa não é assim, não vamos fazer tipo braço de ferro, não. Não é momento para isso. Né? Não é momento para isso. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ouvir as autoridades sanitárias e quero crer que o presidente vá ouvi-las e mude seu ponto de vista. Sobre essa reunião que o Ricardo menciona, ontem, 27 governadores estiveram reunidos, todos assinaram online lá concordância com as atitudes que devem ser tomadas, vão continuar no isolamento horizontal, todos eles, né? E participou da reunião também o presidente da Câmara dos Deputados, né? O deputado Rodrigo Maia. Bem lembrado. Curioso. Por que não participou o presidente do Senado? Ele está adoentado, né? E não sei se está se sentindo bem, se não está se sentindo bem. Enfim, ele emitiu uma nota muito dura no Congresso Nacional contra o discurso da última terça-feira do presidente da República, né? E depois entrevistado também o vice-presidente da República, né? O general Mourão,
disse que a posição do Estado até agora, continua a mesma, a posição do governo. É por um isolamento horizontal, o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, é quarentena, enfim. Ou seja, desdizendo o que foi dito pelo presidente Bolsonaro. Né? Aliás, Bolsonaro critica, Filete, mas não aponta um caminho. Não diz o que acha que devia ser feito, ou diz ao ministro Mandetta o que ele acha que devia ser feito, diferente do que está sendo realizado aqui pelos estados. E um comentarista hoje pela manhã, na famosa Rádio Bandeirantes, né, que entra muito aqui, né, a região, comentarista lá de Brasília, disse que esse rompimento do Caiado com o presidente da República é porque já existe um acordo do Caiado para ser vice do João Dória na chapa presidencial de 2020. E que o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, não assinou isso porque é um cara que não quer politizar, uma situação de momento, enfim. Só que o Ibanez acabou de assinar esse mesmo documento. Então, acho que as pessoas tendem, são tendenciosas, né, para alguma das partes e corre o risco de quebrar a cara no minuto seguinte. Então, cuidado também com os comentários que você ouve, com as avaliações que você ouve aí pelas emissoras do Brasil afora. Edgar, desculpa, mas eu acho que o Jair Bolsonaro não tem que indicar coisa alguma, porque ele não tem experiência alguma em medicina, ele não é um especialista em infectologia, não é sanitarista, a experiência dele é 30 anos no Congresso e não conseguiu aprovar um projeto. Ele tem que deixar isso aí para os especialistas e seguir o exemplo dos outros líderes mundiais que estão ouvindo seus especialistas. Então, isso aí ele não pode dar pitaco, ele tem que seguir os especialistas. Nem o ministro dele pode mudar o discurso de uma hora para outra, né, Filete? A gente fica estarrecido e confuso com tudo que está acontecendo, né? Realmente o ministro, ele tentou, de uma certa maneira, amenizar a situação. Lógico que ele não concordou com o que o presidente falou, mas também não pode chegar lá e falar, o presidente fala uma coisa, depois de 2 horas ele já acalma, tal. Ele falou, realmente, a economia não pode parar dessa maneira, mas nós vamos ter que ver e tal. Como você falou, como o doutor Ricardo falou, no dia a dia, decisões são diárias, né? Você faz uma decisão com os seus funcionários hoje, manda as pessoas mais velhas para casa, dá férias quando você pode dar. Se você não tem um terço, você paga um terço até o final do ano. Você vai se adequando. Tem funcionário que não queria sair de férias agora, quer sair de férias no verão. Tem outros que adoraram não trabalhar, porque acham que são um grupo de risco. Então, você não vai contentar todos como gestor, mas você tem que evitar o pique da doença. E, infelizmente, nós temos que ter esse problema aí do cenário econômico para a gente não ter muitas mortes, né? Então, infelizmente, a gente vai sangrar na economia para que a gente possa salvar vidas. Antes que a Alessandra me mate aqui, estou encerrando o ponto de vista. Obrigado, Ricardo Aires, sempre um prazer. Eduardo Filete, Santana sempre conosco, de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde. Reprise do ponto de vista às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.